Que Jesus, o nosso mestre, acompanhe a nossa live. Para e passo. Abra a nossa mente, o nosso coração, e nós possamos ser bastante receptivos às lições que vão ser ministradas nesta manhã de hoje. Que meu querido Mano Odilon tenha todo o respaldo necessário da espiritualidade amiga, superior, e que nós possamos vivenciar também um final de semana maravilhoso pela frente. Muita paz e Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe sempre. E sempre está nos abençoando, né? Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez para estudar o livro Missionários da Luz. Hoje nós vamos ver o finalzinho do capítulo 3, que nós começamos na semana passada. Vamos relembrar um pouquinho o capítulo 3 e depois vamos para o 4. Então nós estávamos falando sobre desenvolvimento mediúnico, né? É uma área que nós temos alguém aqui com bastante experiência, que é Orlando. Pode ajudar Nada. muito nós na compreensão dessa. Todos nós somos aprendizes. Muito bem. Mas na reunião passada, nós então vimos uma reunião, né, onde as pessoas estavam chegando, um grupo de pessoas, tanto médiuns como todos os trabalhadores lá da casa espiritual estavam chegando ali na casa, né, para poder realizar o trabalho, né? E eles, o André Luiz sempre aquele olhar do espírito, né? Que ele está desencarnado, então ele tem um olhar diferente do nosso. Ele está então percebendo o trabalho intenso que a espiritualidade, que os mentores estavam tendo ali para socorros magnéticos em entidades sofredoras. Então ele percebeu que o trabalho era muito maior no plano espiritual do que no plano físico, nessa questão de socorro, e muito mais frutífero também, muito mais resultados tinha do que no plano físico. E diz que então ele falou que a questão aqui na Terra ela é muito lenta, muito difícil, né? Então a gente ainda está nessa transição da animalidade grosseira para a espiritualidade superior. Então os homens, nós homens, né, estamos ainda muito devagarinho ainda. Então ele até faz uma frase que eu achei que é a frase do capítulo, que diz assim: há sempre um oceano de palavra e algumas gotas de ação. Então, a gente fala muito, teoriza muito, mas a prática ainda é pouca, né? Ainda não estamos nessa da prática. E daí então ele começou a observar as pessoas que estavam chegando e o curioso olhar, né, do repórter do além que faz essa narração para nós. Ele olhou, por exemplo, um senhor que chegou de espesso bizarro e falou: vamos ver o que ele está tendo. Ele falou, aí viu ele falando assim: veremos se hoje veremos hoje se nós vamos ter uma boa sorte. E daí o rapazinho também dizia assim: não tenho vindo com muita assiduidade às experiências, não tenho vindo com muita frequência aqui a casa, porque eu estou meio desanimado, sabe? Eu venho, coloco o lápis na mão e não consigo receber, né? Aí o outro respondeu assim: é pena. Essas dificuldades desencorajam a gente de fato, né? Então a gente fica desencorajado de participar porque não vê resultado, né? As comunicações não acontecem. E aí uma senhorinha também dizia, né, para eles assim: parece que a gente não merece mesmo, né, um estímulo por parte dos benfeitores. Parece que os benfeitores não estão olhando com muito carinho para nós, né? Quantos meses em vão a gente vem aqui na casa para desenvolver a mediunidade e nada, né? Assim, então é uma situação assim que desestimula. Então continuaram o grupo ali conversando sobre isso. Então eles fizeram a prece, tinham 18 pessoas que estavam lá na expectativas,
E alguns pretendiam a psicografia, outros a psicofonia, que ele chama de incorporação aqui no livro, era um termo que eu usava antigamente. Então eles começaram então a consideração ali, né? O rapaz se mostrava com um lápis em punho, é, e, e daí o André Luiz, né? Com a ajuda do Alexandre ali, ele ampliou a visão dele, ele viu que a glândula dele, né, os núcleos glandulares, principalmente aquela hipófise que nós já estudamos, ela tinha uma luminosidade bem pequenina, né? E o aparelho genital também dele estava aparecendo assim, com uma fraquíssima, assim, luminosidade geradora, né? Então, e percebeu assim que tinha aqueles corpúsculos negros ali na região genital do rapaz, né? Então, aluviões, quer dizer, um grupo muito grande de corpúsculos negros, movimentação ali na bexiga urinária, no cordão espermático, então formava assim uma colônia ali invadiam todos os canais, né, e lutavam com as células sexuais, aniquilando. Então percebeu que havia uma guerra no campo microscópico ali daquela parte genital do rapaz. São feras microscópicas que estavam ali absorvendo a vida orgânica. E ele ficou assombrado de ver aquilo. O que será que aqueles pequeninos seres escuros que ele percebia ali, que estavam naquela faina de destruição, seriam a sífilis? É médico, né? André Luiz já pensou, será que é sífilis, né? Que é uma doença sexual. Aí ele viu ali, não, André, o, não, André, o Alexandre disse. E daí ele falou alguns termos técnicos, e é interessante que eles usam termos técnicos nesse capítulo, e no próximo nós vamos ver, da área médica, que até os médicos, eu estava assistindo até uma palestra da Associação Médico Espírita, até os médicos falam bem assim, esses termos são de nosso conhecimento, né? Porque nós já estudamos ele, mas até para eu falar sobre eles, eu tive que dar uma consultada nos meus livros lá, que eu não lembrava mais desses termos. Então, você vê como é que a mediunidade, né, do Chico Xavier e o conhecimento que o André Luiz passava, né, vai além daquilo que a gente até mesmo tem a habitualidade aqui. Então ele falou que são bacilos psíquicos de tortura sexual, porque a esse jovem ele tem uma sede febril de prazeres inferiores. Então era aquele jovem que ficava o tempo todo pensando na questão sexual e tinha essas dificuldades, né, nessa área. Então ele tinha uma prática sexual bastante intensa e variada, né? Então ele fugia aquilo que a gente conhece. Não é que o sexo seja uma coisa errada ou proibida, mas a forma como ele tratava a questão sexual, né? Ele não tinha domínio das emoções próprias. Então ele tinha experiências sexuais variadas e contato então com as entidades grosseiras que se afinam com a predileção dele, e aí eles agem como vampiros. Então essa foi a primeira vez que usou a palavra vampiro. Então a entidades vampirizavam aquele moço, né? O que é o vampiro? A gente, no conhecimento popular, vampiro é aquele que suga o sangue, né? Ele age sempre à noite, durante o dia ele não pode agir porque o sol queima ele, à noite ele age. No nosso caso aqui, no vampiros espirituais, são entidades que sugam a energia e que estimulam a produção dessas larvas que começam a produzir essa guerra aí contra a nossa fluido vital, né? Diminui a nossa vitalidade. Então, o pobrezinho, diz o Alexandre, não pode ainda compreender o corpo físico, é apenas uma leve sombra do corpo espiritual. Não se capacitou com prudência em matéria de sexo. É equilíbrio da vida, recebendo nossas advertências. Então, quer dizer, o espírito ali estava sempre advertindo ele, intuindo, mas ele não dava ouvidos. Então ele ainda achava, isso aí é questão da religião, né? Os dogmas da religião, da fé religiosa,
está querendo que exagere. Então ele não dava voz à razão. Então ele misturava as coisas físicas com as coisas espirituais, aqui diz também. Então ele não tinha esse equilíbrio. Bom, esse foi uma das situações, né, daquele rapaz que logo que chegou ele estava reclamando que não conseguia psicografia fazia vários meses. Aí tá talvez, né, a razão por que ele não conseguia. Ele estava envolvido numa situação bastante complicada, nessas questões morais. Né? Não quer dizer que quem vai para a mediunidade, vai para a casa espírita é um santo, não é isso. É que a pessoa era uma pessoa realmente exagerada nessas questões. Né? Então, o André Luiz ficou bastante surpreso, né, que é um conhecimento novo dele, para ele, e viu que a origem das doenças, ele fala patogenia, ela vinha, né, de uma origem que ele desconhecia até então. Ele ficou espantado com isso. Aí então ele foi lá para o senhor que tentava também, um cavaleiro maduro, que tentava a psicografia. E daí ele viu aquele rosto pálido, né? E ele estava também, falou, aproxima um pouco mais dele. Sinta, você não está sentindo um cheirinho estranho, um odor característico? Dele saía certos vapores leves, mas incessantes. E aí não teve qualquer dúvida, ele estava a usar alcoólicos em quantidade regular. Tá? Aquele senhor, ele tinha vindo para a reunião mediúnica e o aparelho gastrointestinal dele, né, quer dizer, a parte de estomacal, estava ensopado de aguardente, cachaça. Né? Cachaça, substância que invadia todos os escaninhos do estômago e fazia sentir no esôfago e até no bolo fecal. E o fígado dele estava enorme, quer dizer, o fígado dele estava passando por inchaço, estava inchando o fígado dele já. E ele viu também nesse lugar pequenas figuras horripilantes, vorazes, né? Aquela no micro, né, que é a visão do André Luiz, ele via toda aquela movimentação de micro-organismos, de larvas escuras e lobos cilíndricos, né, e que estavam também comprometendo o baço e a parte estomacal dele toda, né? Então, as células estavam doentes e empobrecidas, né? E então os alcoólicos aniquilavam vagarosamente todas essas questões dele. Bom, depois ele fala ainda, né, do sistema endócrino, que também teve comprometimento, a medula, que tentava inutilmente recuperar o corpo físico, mas não conseguia. Os centros genitais também estavam comprometidos pelo álcool excessivo. Enfim, os rins, né, já estavam com dificuldade, né, de trabalhar. Os pâncreas viciados. Ele cita todos aqui. Essas larvas destruidoras, então, exterminavam as células hepáticas. E o sistema nervoso vegetativo dele já estava assim comprometido. O que salvava ele eram as glândulas sudoríparas, quer dizer, o suor. Ele suava bastante, então isso ajudava bastante a melhorar o físico dele. Alexandre, então, ele mostrou os pontos enfermiços. Muito bem. E aí nós vamos para a terceira pessoa, que era aquela velhinha simpática, lembra? Ela também, repare a nossa irmã, diz ele. Ela também, ela quer e é uma candidata em psicofonia. Mas da mente dela, assim, via-se assim, uma luzinha fraquinha, né, que estava aparecendo. O estômago dela estava dilatado, horrivelmente. O intestino parecia sofrer estranhas alterações. O fígado estava também aumentado, né? E o duodeno, então vai citando todos aqui. E a parte digestiva, né, parecia um vasto alambique cheio de pastas de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre e condimentação ativa. Qual que era o problema dessa senhora? A alimentação. Ela comia de forma exagerada, de forma equivocada. Então o ventre dela estava super lotado de alimentação.
E aí também vinha as larvas, aqueles parasitas conhecidos. E além deles, outros corpúsculos semelhantes a lesmas, que vorazes, elas consumiam a vitalidade das células, saudáveis ainda, né? E então essa é a senhora. Nós tínhamos parado justamente nessa senhora na semana passada, né? Que nós tínhamos falado da questão do álcool, da sexualidade e agora da alimentação. E ele então ele tinha um poder de destruição muito grande. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Foi essa o diagnóstico feito pelo Alexandre. Todas suas glândulas e centros nervosos trabalhavam para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa dos seres de baixa condição. Pode falar, Orlando. Então, eu fico aqui imaginando que imagina no trabalho de desobsessão, né? Uma pessoa dessa participar de um trabalho de desobsessão. Porque esse aí é um trabalho de educação mediúnica, né? Desenvolvimento mediúnico. Quer dizer, aconteceu tudo isso e acontece. Imagina no trabalho de desobsessão, que é um trabalho sério, né? Você vai trabalhar ali com obsessores, espíritos de bem inferiores mesmo. Nossa, como é que a espiritualidade faz para poder contornar essa situação, né? E aí a gente quer exigir qualidade no trabalho se a gente não tem qualidade. Porque um trabalho mediúnico exige de nós qualidade, né? Qualidade. Eu costumo, assim, quando eu começo o trabalho, né? Pedir para as pessoas fazer uma mentalização para tirar, porque fora essa questão, a pessoa vem para dentro dos trabalhos, muitas vezes preocupado com a conta de energia que ele tem que pagar, com a prestação que está vencendo, com a doença de alguém que esse aí deu de menos, né? Mas vem para dentro do trabalho com a cabeça carregada de preocupações. Ele não foca naquele trabalho que ele está fazendo. E é duro você controlar, por exemplo, uma equipe que tem, igual essa aí, que tem 18 elementos, né? É muito difícil, né? Então, eu acho que a gente, como dirigente, é até uma lição, né? Você tem que, todo trabalho, chamar atenção, né? Ou fazer essa observação. Eu não diria chamar atenção, mas fazer essa observação. Olha, meus irmãos, preparo é tudo. Vem carregado aqui para dentro do trabalho e depois a gente vê que o trabalho não surte efeito, às vezes atrapalha, né? Sem dizer que a gente atrapalha o trabalho da espiritualidade superior, né? Eu acho que quando a gente vai para um trabalho, a gente tem que ir assim de corpo, alma e coração. Porque caso contrário, não. E essa parte, que coisa extraordinária esse livro, hein? Tá de parabéns, Odilon, pela escolha. É isso, mano. Então, você lembrou bem dessa conexão, né, da parte do pensar, do pensar e da parte física. Nesses três exemplos, né, como é que a pessoa vai se concentrar, né? Um está preocupado com a questão sexual, o outro com álcool, o outro com estômago, né? Com aquele desconforto todo físico e a cabeça dele não está ali. Não tem como ele se ligar às questões que estão acontecendo ali. E uma outra questão que você lembrou bem, né, dessa questão, e que me veio a lembrança também do estudo, né, que você falou que é um interessante estudo, e que eu acho assim muito bacana, não sei se você ainda faz, mas alguns trabalhos que eu assisti lá no comecinho, você fazia uma leitura, né, de alguma coisa nessa linha mesmo, por exemplo, nesse caso aqui desse capítulo, dava para ler lendo um livro, isso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia pegar esse capítulo aqui e ler só um exemplo, só o exemplo da questão sexual, no outro só o exemplo da questão... Bem lembrado, hein, Dilon? Bem lembrado. Da questão do estômago, o outro da questão... Né?
para refletir, né? Porque esses exemplos, eles falam muito forte para a gente, né? Puxa vida, é mesmo, hein? Isso Boa. é um 15 minutinhos antes da reunião mediúnica, né? Para a gente... É, É um toque, né? Não é um toque é. que não é o toque meu, é o toque do livro, né? Não, é a mais pura verdade. Eu acho que é interessante isso aí, sabe? Para a gente poder buscar essa disciplina que é muito difícil, né? Os atrativos dos prazeres da carne é muito forte. A gente tem dificuldade, todos temos, né? Aí é a necessidade nossa de estar sempre alerta. Então essa foi a questão da nossa, da senhorinha, né? Que ela é descuidada de si mesma na questão da alimentação, né? E aí André Luiz ficou assim surpreso, né? Tantos conhecimentos novos, né? Que ele não imaginava que existia essa colônia, essa batalha. Ele conhecia a batalha física, né? Dos vírus, bactérias e tudo mais. Agora, existir isso lá no plano espiritual, para ele foi uma novidade. E então o Alexandre estava mostrando, né, ali que nós, né, todos precisamos enxergar essa outra parte também, né? Porque a gente ainda às vezes só vê a parte física e acha que é uma coisa separada da outra, e não é, né? Tá tudo interligado. Então ele diz assim: o espiritismo cristão é a revivência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. Então, a mediunidade, e ela não é exclusiva dos médiuns que a gente conhece, né? Todas as criaturas possuem essa sensibilidade, essas afinidades, né? Então, todos nós precisamos buscar santificar a faculdade mediúnica que todos temos, né? Alguns têm ostensivo, outros não, mas todos somos candidatos a desenvolver a boa mediunidade. Para isso nós precisamos conservar o vaso receptivo, né? Que é o corpo. O corpo nosso precisa desse cuidado todo. Então, as pessoas às vezes dividem, né? Matéria e espírito, localizando em campos opostos. Matéria de um lado, espírito de outro. E quando ele diz aqui, nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras. O que separa um do outro? Está tudo interligado. O que eu faço no plano físico influencia no plano espiritual, e o que eu faço no plano espiritual influencia aqui também. A origem das doenças, da grande maioria, ela é no campo espiritual, no campo das emoções, que elas se originam. É claro que tem aquelas que são fruto da hereditariedade, né, que nós já viemos para passar por ela, por conta de escolhas ou expiação, mas a maioria, né, diz ele, elas se originam dessa forma equivocada que nós tratamos o nosso corpo físico, né? Então ele fala que não quer dizer assim, né, que nós vamos transformar as pessoas em puritanas, né? Ele fala até assim, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação, não é isso. Mas é atender as coisas com racionalidade, né? A santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, quer dizer, tudo com equilíbrio, sem os excessos, sem os desperdícios lamentáveis. Depois você quer um trabalho bom, você quer um resultado positivo, né? Como? Eu acho que numa situação dos médios não estar nesse patamar, é bom nem realizar o trabalho. Não é? Não estão preparados, né? Às vezes eles vão médios comprometidos, eles vão lá e dar mais trabalho para a espiritualidade ainda, né? Eles não vão ajudar, eles vão ser tratados lá também, né? É mesmo, né? Eles vão dar trabalho. Então não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo, né? Equilíbrio para a mediunidade construtiva dos aprendizes.
na ciência do bem viver. E aí André Luiz fala, por que vocês estão em contato, né? Os benfeitores aqui, as pessoas que conhecem sobre o trabalho, estão em contato com os encarnados. Por que você não fala isso diretamente para eles? Por que não advirte eles de forma assim bem dura, né? Esse pessoal que está aqui. O André Luiz já quer resolver a coisa meio que no rompante. Vamos falar para eles o que está acontecendo, né? Como eu vou falar assim, dedo nos olhos, né? Aí ele falou, não, André, peraí, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Eles não são maus porque querem, eles não têm conhecimento, né? Eles, às vezes, eles se deixam levar pelos atrativos do físico, né? Querem ser felizes, acham que a felicidade está nos prazeres da carne, né? Vamos com calma. A evolução, ela é passo a passo, não é assim da noite pro dia. Você acorda, você dorme capetinho e acorda santo. Não é bem assim, né? Você precisa trabalhar isso de forma tranquila, né? Adestramento, ele fala. O que é adestramento? Adestramento a gente sempre vê a questão dos animais, né? Que são adestrados. É hábitos, né? A gente construi hábitos, né? A gente vai repetindo, e a gente acaba fazendo aquilo de forma assim espontânea. A gente já não faz tanto esforço mais para fazer. No começo é muito difícil, né? Deixar de uma refeição assim, aquela refeição apetitosa, né? E comer exagerado, né? É muito complicado para a gente se livrar dela. Um aperitivo e tudo mais. Na questão sexual também não é diferente. Então, essas pessoas, disse ele, estão desorientados espiritualmente e enfermos espiritualmente. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete para nós, né, ajudá-los no caminho educativo. Aí o orientador, né, o Alexandre deixou de sorrir e acrescentou assim, é verdade que eles sonham edificar castelos maravilhosos, mas sem base. Eles querem alcançar imensas descobertas exteriores sem estudar a si próprios. Então, é aquele sonhador, né, que fala, eu vou construir um castelo, mas não sei nem por onde começar, não tenho base, não tenho recurso, não tenho nada, mas vou construir tudo isso, né, aquele entusiasta, né? Então, eles sonham construir isso aí e sem ter uma base. Eles sonham em fazer... quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente fala, nossa, que mundo diferente, que mundo maravilhoso, eu vou descobrir isso e aquilo. Mas para você descobrir isso e aquilo, você precisa transformar interiormente, né? Primeiro eu tenho que descobrir a mim mesmo. Ele fala, estudar a si próprios, né? Eu quero descobrir grandes descobertas exteriores, mas esqueço de estudar a mim mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo. Mas gradativamente, quer dizer, devagarinho, a compreensão que a mediunidade elevada, a percepção edificante, não constitui atividades mecânicas da personalidade, sim conquistas do espírito. Então, as iniciações às vezes são dolorosas, né? Nós vemos, né, os médiuns, né? Eles vão e voltam, eles saem às vezes estão indo bem lá na casa espírita, né? Equilibrados, né? Algumas dificuldadezinhas aqui e ali, né? Mas estão indo bem. Aí, de repente, eles falam, não, vou me afastar, daí a pouco. Daí alguns meses volta todo ferido, né? Todo cheio de dores, todo cheio de problemas, né? É assim, né? É as idas e vindas, né? A gente está nessas conquistas e não é de uma hora para outra que vai mudar, né? A gente cai, levanta, né? E devagarinho vai conquistando. Ele fala assim, ó, a consecução ela não pode prescindir das iniciações dolorosas. Então os médios passam por isso, todos nós, né? Dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante, né? Essa que é a questão, nós não podemos desistir, vamos perseverar, né? Sem ilusões infantis, diz eles, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens,
mas também como seres credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Então, mesmo a gente achando que não está lá contribuindo, está sim, né? Mesmo inconscientemente, mesmo cheio de problemas, a espiritualidade dá um jeitinho de coar aqui, filtrar ali, né? E tirar alguma coisa boa de cada um que está ali para poder auxiliar no plano espiritual. Porque nós não nos esqueçamos que, por exemplo, no trabalho de desobsessão, a energia gerada, a energia vital, é muito útil, né? Para esse trabalho, né? Então, os tenros, né, fraquinhos, né, tenros, embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Então, aqueles, como ele diz, né, nossos irmãos mais jovens, chamam nós de irmãos mais jovens. Por que será, hein? Porque nós somos meio criação ainda, né, meio infantil nas nossas práticas, né? Então, nós somos os irmãos mais jovens, mas eles nos amam, né? A gente não ama o nosso maninho mais jovem, que comete um monte de besteira, faz um monte de coisa desajustada. Eles também nos amam, tem paciência com a gente e acredita que nós somos assim, vegetais fraquinhos, mas que nós vamos nos tornar amanhã robustas árvores do amanhã, né? As tribos ignorantes de ontem, né? Se a gente for observar o selvagem, né? Aquelas pessoas lá de antigamente que só vivia pelo instinto, hoje são o quê? A humanidade agora. Está correta a humanidade agora? Não, ainda não, está cheio de problemas ainda, mas já melhorou muito, né? Então, por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra os perigos e a malha do vampirismo, né? Então, eles não desistem da gente, eles dizem aqui, né? Tudo faremos para defender dos perigos, né? E do vampirismo, né? Imperceptíveis. Que essas larvas, essas colônias de larvas são vampirinhos, né? Que estão ali sugando as nossas energias. Então, esse foi o nosso capítulo do desenvolvimento mediúnico. Comentários, está aberto. Depois nós vamos para o próximo. Eu tenho um comentário para fazer. Pode fazer, tá? Parabéns pra você. É amanhã. 66, obrigado, gratidão. Amanhã eu tô fazendo 66 anos. Obrigado. Você tá no 66, então? 66, dona Lavinha. Gratidão. Muito bem. Parabéns, então, pelo seu aniversário, que você seja muito feliz na sua nova vida que você está vivendo. Opa, agora. Gratidão. Cresça cada dia mais. Tamo junto, né? Gratidão a todos por estarmos juntos nessa caminhada. Um apoiando o outro. Desse jeito. Todo mundo capengo, né? Olha, o nosso horário já está 9h06, né? Nós não falta um pouquinho de tempo ainda, vai dar para a gente entrar no capítulo 4. Não vamos concluir, mas a gente já vai começar, que é o vampirismo. Nós vamos falar sobre o vampirismo. Na próxima reunião nós vamos continuar esse capítulo, né? Hoje nós vamos iniciar o vampirismo. Então, é uma continuação, né, da história ali, né? Ele estava na sessão de desenvolvimento mediúnico e ele percebeu assim que entre os encarnados parece que não houve nada, né, produtivo, né? Só reclamação, só pessoas pensando coisas em desarmonia com o trabalho. Então o André Luiz falou assim, para a gente sair daqui meio desanimado. Mas não, entre os desencarnados houve muitas realizações, né? Tava todo mundo eufórico ali no plano dos desencarnados, uma satisfação muito grande. Até o Alexandre mesmo, que era o dirigente, se mostrava assim jubiloso, quer dizer, feliz pelo resultado. Os trabalhos que tinham acontecido por mais de 2 horas, eles tinham
construído muito nesse trabalho, né? Um esforço muito intenso pelos servidores da esfera espiritual, um grande número, né, foram assistidos, há um grande número de assistentes também, né? E assistiu também a companheiros terrestres, né, encarnados, e atendiam olha, dizia aqui, ó, atendiam a longas filas de entidades sofredoras do nosso plano. Então tava o trabalho no plano espiritual, ele foi muito exitoso, né? O Alexandre e todos os trabalhadores ali muito devotados, né, movimentando de mil modos, e ele viu assim que o Alexandre, né, o comentário dele sobre o trabalho. Graças ao Senhor tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Então ele estava ali realmente muito satisfeito contra o vampirismo. E aí o André Luiz, né, já tinha ouvido essa palavra já durante o trabalho ali, já umas 2 vezes, e ele estava meio preocupado com essa palavra, né? Viu os bacilos, aquela colônia escura, né, que atacava as pessoas e que na microbiologia avançada aqui da Terra ninguém tinha conhecimento, e aquelas entidades que tinham uma forma esférica nas extremidades e alongadas, né? Ele fala tipo bastonetes, e colônias assim densas, terrível. Ele reconheceu que eles realmente atacavam os elementos vitais do corpo físico e atuava assim de forma assim muito intensa nas células mais delicadas do corpo, do nosso corpo. E ele estava intrigado, falou: o que será que é esse mundo novo? Quem é esses corpos, né? Que agentes são aqueles, né, que têm tanto poder e um poder tão maligno, né, sobre o corpo físico. E ele estava sujeito, todos os homens estavam sujeitos à influenciação daqueles corpúsculos. Então ele não se conteve na curiosidade e perguntou para o Alexandre assim, seus temores, suas dúvidas. E Alexandre falou: muito bem, muito bem. Você veio observar os trabalhos de mediunidade, está procurando seu lugar de médico, né? Tua visão é de médico. E é natural isso, porque se tivesse uma outra profissão aqui observando, se você pertencesse a outra profissão, você teria uma outra visualização, uma outra forma de análise. E a medicina espiritual lhe aguarda para muitos estudos, André. Então, é o que a gente observa mesmo, né? Por exemplo, esse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui desse livro. Uma pessoa que tem uma formação em economia, ela tem uma visão. O que tem psicologia tem uma visão. A que tem medicina tem outra visão. Quer dizer, a pessoa não são visão contraditórias, são complementares, né? Cada um complementa o outro. E o André Luiz, ele tinha essa visão da forma do médico, né? Então ele fala bem assim, ó, quando a gente fala vampiro, é uma forma assim de analogia da gente fazer, né? Não são aqueles morcegos sugadores, o vampiro, né, que os homens conhecem, que é o fantasma dos mortos, que levanta do sepulcro à noite e vai se alimentar do sangue de vivo. Eu não sei quem foi o autor desse mito, né, dessa história, mas ela tem muita semelhança assim com o que nós estamos vendo aqui. O vampiros é toda entidade ociosa. O que é ociosa? Não produz, né? Aquele meio preguiçosão assim. Toda entidade ociosa é um vampiro. E se a gente for pensar bem, aquela pessoa que é ocioso, ele vive do quê aqui? Da produção do outro. Ele não trabalha, se ele não trabalha, ele está vivendo do quê? Está sobrevivendo da produção do outro. Então é um vampiro, quer dizer, ele suga do que o outro produz. Ele se vale, então, das possibilidades do outro. E se tratando de vampiros, no plano espiritual, que visitam os encarnados,
é necessário que eles não venham só à noite, igual no mito aqui, né? É qualquer hora. Desde que ele encontra guarida no estojo de carne nosso, quer dizer, no nosso corpo físico. Desde que ele encontra ali um local onde é receptivo a eles, né? A questão da sintonia que ele está dizendo aqui, né? Que dá a receptividade. Então, Alexandre continua. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Então, ou, por exemplo, o do pulmão, lá, o pneumococo, ele se habita nos pulmões, né? Aí ele fala que alguns termos técnicos, eu nem vou falar, que eu acho que até a pronúncia fica meio complicada, mas é aquilo que eu falei anteriormente. Os médicos conhecem bem isso aqui, estudaram, né? E às vezes alguns até falam assim, eu vou ter que rever de novo esse termo, que eu não lembro mais o que é. Né? Se popularizou de outra forma. Bacilo de Herbert, né? Então ele fala sobre esses micro-organismos, né? No campo físico, que se localiza, por exemplo, no pulmão, nos intestinos, que produz a febre tifoide, outros que produzem a difteria, né? Outros que produz várias outras, né, enfermidades, e se localiza na nossa carne transitória. E no macrocosmo também tem isso, né? Tem está repleto de surpresa em suas formas variadas. Então a gente tem muitas variedades. No campo, ele fala do campo macro e no campo micro, né? No campo infinitesimal, que é aquele micro, é a mesma ordem, né? Mesma forma, né? de existência. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Então a gente às vezes se preocupa muito com as doenças físicas. Porque eu tenho problema de pressão, tenho uma dor de cabeça aqui, meu pulmão está comprometido. Ele diz que é muito pior a doença da mente. Aqui, ó, André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis, né? A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Aí ele vai lembrando as doenças da alma. A cólera, né? Aquela pessoa que infama, né? Cólera, o que é? Aquela raiva intensa, né? Aquele ódio que a pessoa sente assim de um momento para outro. A intemperança, que é o desequilíbrio. Os desvarios do sexo, né? Que é a questão do emocional. As viciações de todos os matizes, todo tipo de vício. Né? E o que é um vício? É um hábito para o mal. Né? É uma forma de que a gente... uma repetição de algo, mas que não é bom para nós. Então, elas criam, são criações inferiores que afetam a nossa vida íntima. Então, o corpo doente, ele diz aqui, quase sempre ela mostra uma mente doente. Quase sempre. A organização fisiológica nossa vai além dessa questão física que a gente enxerga, né? Eles têm comprometimentos muito maiores no campo de vibrações inferiores que nós desconhecemos. Então, as nossas afinidades, as nossas sintonias, e acaba comprometendo a parte física, e a gente às vezes descuida dessa parte emocional. Então, o André ainda tinha perguntas, né? E como encarar o problema das formações iniciais, né? Como é que começa tudo isso? Como é que começa uma proliferação de uma bactéria, de uma virose? E, né, no campo espiritual, como é que começa isso? Será que é a mesma coisa que acontece no plano físico, mas muito parecido, né? No campo físico, quando eu estou no caminho de uma enfermidade, tem os sintomas, não tem? Eu sinto febre, sinto uma dorzinha aqui e ali, daí eu procuro socorro. E no campo espiritual, como é que eu vou saber que eu estou sendo contagiado? Será que tem contágio? Né? Porque no campo físico tem, né? Se você aproxima de uma pessoa
com a virose, você pode pegar aquela virose também. Será que no campo da carne também pode acontecer essa parte de contágio? Então, as perguntas que André Luiz fazia eram de acordo com os conhecimentos dele da medicina. Seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir. Então, às vezes a pessoa está aparentando, fisicamente está saudável e enfermo espiritualmente, né? Será que isso é possível também? Como é que funciona isso? Então, eu lembro aqui de uma citação de um cientista aqui nosso que diz assim: o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. Então, cada célula nossa, ela tem a sua importância, é um cidadão. O que é um cidadão? Na Constituição nossa, política, geopolítica, o ser humano, né? Todos nós somos o quê? Cidadãos, né? Então, cada célula é um cidadão. E a doença é a briga dos cidadãos, né? É o atrito que os cidadãos faz e daí provoca a invasão de elementos externos, né? Nós estamos permitindo ser invadido por diversas flagelações. Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente sintoniza com esse novo mundo, e ele indica aqui, ó, a criatura humana, desde o berço, quer dizer, desde bebê, ela deve lutar contra as flagelações climáticas, contra os venenos, contra as bactérias, né, as variadas origens. Então, desde pequena, essa luta existe. E André Luiz, ele ficava pensando que ele tinha muito pouco conhecimento nessa área, né? E ele queria conhecer mais. Então ele pergunta para Alexandre: escute, meu amigo, como é que funciona essa ascendência psíquica, né? Para chegar a esse ponto, como é que a gente vem? Como é que essa afecção, né? Essa enfermidade, o assédio das forças exteriores, como é que funciona isso? Como é que eu posso explicar isso, né? Como é que explicar isso no nosso domínio, aqui, na nossa visão enquanto desencarnados? É a viciação da personalidade espiritual que provoca isso, né? Que é o vampirismo. Nós, né, com o nosso pensamento, que produzimos essas criações vampirísticas que impõem certas enfermidades, tanto emocionais quanto físicas. E nessa última hipótese, a gente pode então, de novo ele lembra, né, a possibilidade de contágio, pode acontecer a possibilidade de contágio. Aí o Alexandre, atencioso, ouviu ele, aí diz assim: primeiramente a semeadura, depois a colheita. Tanto as sementes do trigo quanto a semente das ervas daninhas, que ele fala que é escaurátil, né? Ela se produz, né, de acordo com a terra que encontra, né? Se a terra é propícia, né? Ela vai produzir bastante e vai se multiplicar. Então a natureza ela exige o esforço do lavrador, né? Então tudo é dentro da lei de Deus. Você está observando o setor das larvas, né? E está admirado isso, não tenha dúvida. Nas moléstias das almas, né? E nas moléstias do corpo físico, existe a questão ambiental. Se a gente encontra uma terra que ela não é produtiva, a gente trabalha ela para ela se tornar produtiva, né? Então, as ações produzem os efeitos, né? Se eu torno o meu campo ele propício a receber as larvas virão. Se eu torno ele propício para receber boas
boas práticas também virão, né? Então, os sentimentos, eles geram criação. Os pensamentos dão origem às formas. De novo, né, essa questão, né? Sentimentos, pensamentos. Então, eles dão formas e consequências a infinitas expressões. Tudo está dentro de nós, então. Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão. Então, ele lembra aqui da responsabilidade. A nós é que. Nós não podemos. Às vezes, no campo físico, assim, a gente fala bem assim: mas eu não tenho culpa de ter pego a virose, né? Eu tomei meus cuidados aqui, tudo, e a virose veio assim mesmo. Será? Será? Por que será que você está fragilizado e se permitiu que esse contágio acontecesse? Né? Na questão física, né? O que aconteceu? A cólera, de novo ele lembra que a cólera, a desesperação, o ódio, o vício, oferece campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma mental. Então, quando a gente alimenta esses sentimentos de baixa vibração, nós tornamos o nosso campo propício para que se prolifere essas enfermidades. Então, o contágio também acontece. Igual na enfermidade do corpo, também o contágio que acontece, é fato consumado por causa da nossa imprudência, da nossa imprevidência. Nós nos deixamos influenciar pelo outro que está aqui. A pessoa chega assim, mas é tão bom, né? Uma cachaçinha, é tão bom a gente se alimentar, né? Para que você está se preocupando com isso? Isso é bobagem. Então, a gente se deixa influenciar, muitas vezes, e aí há o quê? O contágio, né? Então, no campo físico, né, o contágio ele acontece de forma até mais agressiva, né? Você chega ali, respira um ar contaminado, já pega. E no campo emocional, ele vai aos pouquinhos, assim, né? Vai nos dominando, vai nos influenciando. Então, esse é o contágio que acontece no campo emocional. E muita gente, ela já alimenta isso naturalmente. Ele diz aqui, muita gente cultiva a vocação para o abismo. Não são aquelas pessoas extremamente negativas, extremamente iradas, né, beligerantes, aquelas pessoas que estão sempre pavio curto, estão sempre analisando as coisas de forma insegura, né, sempre olhando o outro como um adversário, como inimigo. Então, essas pessoas elas acabam alimentando dentro de si essa cultura do abismo. Então, cada viciação particular da personalidade... Meu Deus do céu, já está terminando nosso tempo. eu me animei aqui. Eu acho que nós podemos parar por hoje, senão nós vamos de novo e dar um tempinho para alguém comentar. Alguém quer comentar alguma coisa? Ainda tem um tempinho aqui. Orlando, Dona Lalinha, Sebastião... Você colocou tudo aí, né? Não tem comentário não, né? Mas é desse jeito que o Orlando estava explicando aí mesmo. Nós mesmos é que nos curamos. Eu tenho um problema de gastrite, eu não preciso tomar remédio. Quando ataca, eu já sei o que eu vou fazer. Já aprendi. Aqui na nossa região tem um palestrante chamado Sebastião Camargo. Acho que o Dilon já deve ter assistido alguma palestra dele. Sim. Ele fala o seguinte, que a gente pode se curar, porque as células, a cada 24 horas, elas mudam, né, completamente. Dentro de 30 dias você tem as células todas renovadas. E a célula é o teu corpo, é a tua vida física. Quer dizer, poderiam nascer células sem doença. Vai depender de nós, né? Da nossa condição emocional. Você pode estar com a doença, com as células cancerígenas dentro do corpo. Elas vão mudar. Vão nascer outras células. Daqui 30 dias, todas novas.
aí poderá nascer células novas, sem doença, mas a gente conserva através do nosso pensamento, do negativismo, né, das coisas que o Dilon falou aí, colocou muito bem para nós, né. Então, as doenças mesmo tá no nosso, na nossa condição de pensar, né. A gente tem que sempre pensar em coisas positivas, né? Negativas, não. É isso Isso aí. sempre eu ensino para as pessoas daqui de casa. Negatividade nunca, só positividade. Nem de Mas não brincadeira, tem. né? Eu costumo falar pro pessoal, nem de brincadeira. Ah, não, mas eu tô brincando. Não, nem de brincadeira. Não vamos usar Né? palavras de baixo calão, nem Nem de de brincadeira. brincadeira vai que cola, né? Vai que cola. Aquela pessoa fala, não, mas eu tô brincando, eu não tô falando sério. Mas não, nem de brincadeira. Vamos brincar então de ser doce, de ser amoroso, de ser... É muito mais fácil, né? né? Vamos brincar de ser amável, de ser carinhoso. Vamos brincar disso, é melhor do que brincar ao contrário, né? Brincar de ser fera não tá com nada, não, Não né? tá com nada. Muito bem. Vamos concluir então fazendo a nossa oração final. Quem que pode fazer? O Orlando fez, Dona Lalinha faz o encerramento para nós? Fácil. Então tá. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai maior. E vamos agradecer por esses momentos maravilhosos que tivemos aqui nesse momento, essa aprendizagem tão boa que nós tivemos nesse dia de hoje. Muitas coisas a gente já sabe, mas não põe em prática. Precisamos de ser relembrado. Então, foi muito bom o aprendizado de hoje. Nós agradecemos ao Mestre Jesus por essa oportunidade que nos dá. Pedimos a bênção para todos nós que estamos aqui presentes e para toda a nossa família, onde estiver cada um deles, e que a paz de nosso Mestre Jesus possa se espalhar por toda a humanidade aqui na Terra, e que o amor também possa prevalecer para sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos. Bom final de semana, uma boa